Caros amigos, dando continuidade à minha série de vídeos sobre microsistemas, vou retomar o microsistema da íris e da região periocular. A iridologia, hoje em dia, está sendo cada vez mais valorizada devido ao baixo custo dos equipamentos e também pela facilidade do exame. Atualmente, basta um celular de boa qualidade e algumas lentes como acessório. A pessoa está usando até instrumentos ginecológicos, daqueles para exame do canal vaginal e do colo do útero, para fotografar e examinar a íris. Aqui vocês estão vendo equipamentos simples, baratos, daquelas lentes para sobrepor a câmera do celular, em que permite tirar fotos ou gravar vídeos em grande angular, em olho de peixe, em zoom. Basta colocar essas lentes em cima da câmera do celular. E para exames rápidos e simples, você pode usar apenas o celular ou então uma pequena lupa com iluminação. Então, o estudo da íris está muito fácil. Vocês podem fazer em qualquer lugar, a qualquer instante. E é importante que vocês façam isso para aumentar a clientela. Só quero lembrar a todos vocês que a íris não mostra as doenças. Serve muito mais para mostrar para vocês a predisposição constitucional, genética ou energética do paciente. Mas, pelas alterações da íris, vocês já conseguem estudar a personalidade, as doenças possíveis, a melhor alimentação do paciente e os exercícios que ele deve praticar. Nós estamos aqui no Brasil, né? E a frase muito conhecida é que tudo termina em pizza. Pizza de verdade em restaurantes, lanchonetes, deliveries, ou então pizzas no Congresso, no governo. As íris azuis mostram a tendência linfática. As íris castanhos apresentam a tendência hematogênica. Então são predisposições diferentes. Só quero mostrar para vocês agora os tipos de íris linfáticas, hematogênica, constitucional, da linha alemã, do iridólogo Deck. E nem precisa de muito instrumento. Basta dar uma olhada, até a olho nu mesmo,
ou uma lanterninha, um celular. Aqui é uma íris linfática pura, com as fibras aparentemente de boa qualidade, né? Isto é, mais ou menos compactas, só que estão meio frouxas e irregulares. Nesta íris, vocês estão vendo um tipo linfático neurogênico, em que as fibras estão mais compactas, mais retilíneas. Isso mostra que os tecidos do corpo também se apresentam dessa forma. Então, esse indivíduo, maior resistência a traumas físicos ou emocionais, ou até espirituais. Aqui é um tipo chamado linfático hidrogenoide, isto é, com um certo grau de mucosidade, toxina, acidez, ou na medicina chinesa chamada de umidade muco, só pelo fato de apresentar esses acúmulos na periferia, isso é na camada da pele, que parece uma conta de rosário. Aqui vocês estão vendo as mesmas toxinas espalhadas por toda a íris. Então, a mucosidade está disseminada. É claro que o paciente vai ter mais catarro, corrimento, inchaço, mais gordura no corpo, mais ácido úrico. Nesta íris, vocês estão vendo lacunas em volta deste anel, que é o sistema nervoso autônomo, que também representa o intestino grosso, e que cerca esta região, junto à pupila, pelo mapa mais utilizado atualmente, que é a região do estômago. Por isso tem esse nome de reservatório, isso é lacunas abdominais. Esta íris tem as fibras muito frouxas, espalhadas, cheias de buracos ou cheias de lacunas. Então existe uma fraqueza do tecido conjuntivo. É uma tendência maior para... tem maior dificuldade para cicatrização ou regeneração dos tecidos e também em qualquer traumatismo as lesões se tornam mais perceptíveis. Aqui é uma íris do tipo linfática lipêmica. Este anel esbranquiçado, localizado na córnea, não é na íris, nós chamamos de anel de sódio, o anel de colesterol, o anel mineral. A presença deste anel mostra que há uma tendência para endurecimento, para aterosclerose, para entupir artérias. Então, maior
predisposição para infartos ou para AVCs. Ao encontrar este tipo de íris, vocês sabem quando nós chamamos de raios solares, raios de sol, que partem da pupila ou do anel do sistema nervoso autônomo para a periferia, como se fossem expandir para o exterior. Mas no seu caminho encontram-se obstáculos que são esses pedaços de anéis, nós chamamos de anéis de tensão. Então é um sujeito que quer expandir, quer procurar maior convivência social, quer crescer no trabalho, deseja cumprir seus objetivos, mas encontra-se muito tenso, que são obstáculos para a sua expansão. Esta íris é do tipo hematogênica, é um íris marrom, enquanto as íris linfáticas são mais azuladas, isso é, tem menos melanina. Na hematogênica existe mais melanina, pois fica marrom. Tá? E depois só encontrar o tipo biliar, que é um pouco mais esverdeada, porque é uma mistura de linfática com hematogênica. Isto é, fibras marrons no fundo claro. Então, os alemães trabalham com estas constituições, de modo que, quando conseguir caracterizar o tipo de íris, já tem a constituição, portanto, as doenças possíveis, os órgãos mais frágeis, os suprimentos necessários, os minerais, os alimentos mais adequados, os melhores remédios homeopáticos e também as melhores ervas medicinais. Hoje em dia, já não falamos mais em iridologia. São examinadas a íris, a esclera, portanto, o estudo já é mais amplo. Então, atualmente, estamos chamando de óleo de equinose. Hoje, o assunto principal é óleo de equinose na medicina tradicional chinesa, na acupuntura. E quero lembrar todos vocês agora que medicina tradicional chinesa, a base é sempre yin yang, isso é, sangue e qi circulando pelos meridianos e vasos, os 5 elementos, madeira, fogo, terra, metal e água, cada elemento correspondente a alguns órgãos ou vísceras e aos desequilíbrios emocionais. Neste momento, dando continuidade às constituições, quero lembrar a todos vocês que existe a acupuntura constitucional coreana, de 3 biotipos ou de 2 eixos de desequilíbrio. Vou me concentrar no balanceamento dos eixos, que é uma técnica introduzida aqui no Brasil desde 1980 e tem feito um sucesso com muitos resultados positivos, isto é, benéficos.
É uma técnica de escolher os pontos de acordo com o desequilíbrio dos 5 elementos e que permite usar pontos de acupuntura e também prescrever para o paciente uma dieta constitucional, que vai manter a saúde ou tratar as doenças. Bom, aqui estão os 5 elementos, ou 5 movimentos, que formam um ciclo, que pode ser de hora, dia, mês, ano, séculos, 4 estações. Então temos aqui a madeira, o fogo, metal e água. E como centro, o elemento terra. Antigamente, o elemento terra fica no centro mesmo. Só que atualmente, nos últimos 500 anos, resolveram puxar a terra para fora para ficar mais visível o ciclo de geração dos 5 elementos e o ciclo de dominação dos 5 elementos. Assim fica mais didático o ensino para os principiantes. Na filosofia chinesa se fala muito em Yin e Yang e nos 5 elementos. Na medicina chinesa também. Yin e Yang, 5 elementos, 8 trigramas. A energia circula mais nos meridianos e o Xie, que é o sangue, circula nos vasos. É mais denso, mais profundo. O Qi é mais leve e mais superficial. Qi circula nos meridianos e o Xie circula nos vasos. Mas onde vai o Qi, vai o Xie, e vice-versa. Ambos precisam circular livremente. Isto é, não ocorrer estagnação, congestão ou acúmulo, bloqueio. Quando se fala nos 5 elementos, cada elemento está relacionado com os órgãos principais e as vísceras e seus respectivos meridianos. E esses órgãos e vísceras têm trabalhado de forma harmoniosa. O Qi e o Xie têm que circular entre esses órgãos e vísceras, né, e nos vários tecidos do corpo. Então a pessoa está com saúde, a mente e o espírito funcionando de forma ajustada. Na acupuntura constitucional coreana, dos 2 eixos, ou chamado de 4 biotipos, nós estudamos o eixo madeira e metal e o eixo água e fogo. Esses eixos deveriam estar balanceados. Havendo excesso de alguns dos elementos, ou então desequilíbrio desses eixos, então a doença aparece. Neste método, nós temos o excesso de metal, que é o pulmão, deficiência de fígado, que é madeira, que nós chamamos aqui no Brasil de tipo 1, ou então o tipo 3, que é o contrário, é deficiência de metal e excesso de madeira. Depois nós temos o tipo 2, que é deficiência de água
e excesso de fogo. E o tipo 4, que é o contrário, deficiência de fogo e excesso de água. Estes desequilíbrios também mostram as formas magistrais chinesas mais úteis e também os exercícios terapêuticos a serem praticados. Então nós temos aqui tipo 1, que é excesso de pulmão, em que as pessoas têm um olhar mais brilhante, têm o tórax mais avantajado. O tipo 3 é o contrário, é mais barrigudinho, pulmão um pouco menos, mais estreito. O tipo 2, que é deficiência de rim, embora apresentem tendência yang, o tipo 1 é um taiyang, grande yang, tipo 2 é um pequeno yang. Então continua a pessoa agitada, mas do tipo que fala muito, certa impaciência, romântica. O tipo 1, que já é um agitador, um rebelde. O tipo 4 são do tipo mais restrita, mais introvertida. Aquelas pessoas que gostam de detalhes, fazer coleções. O psicólogo Dennis Johnson, dos Estados Unidos, ao examinar os pacientes e seus familiares, chegou à seguinte conclusão, que existem 3 personalidades básicas e algumas mistas. Aqui vocês estão vendo o tipo 2, que é uma pessoa com íris, digamos, esburacado, com muitas lacunas, como se fossem pétalas de flor. O tipo 3 já é daquelas que têm íris com fibras mais compactas, mais resistentes ou mais calculistas, mais para pesquisador, contador, cientista. E o tipo joia, o tipo 3 é chamado tipo corrente, é corrente de água, tipo mais infiltrativo. O tipo 4 apresenta manchas coloridas pela íris, como se fossem pedras semipreciosas. É um colorido bonito, mas como pessoa tipo pedra, tipo mineral, o Dennis Johnson chamou de tipo joia, então esses indivíduos são do tipo com excesso de água, deficiência de fogo. Estou misturando agora um pouco das personalidades de Dennis Johnson com a personalidade da Constitucional coreana. Depois nós temos o tipo chamado agitador, que é uma mistura de flor com joia. Isto é, há lacunas, buracos e também há pedras. Esse é o tipo, sujeito revolucionário, agitador. A frequência desses biotipos é mais ou menos 35% flor, 35% corrente, uns 20% agitador e uns 5 a 10% joia. E na acupuntura constitucional coreana, a frequência é parecida.
No Brasil, um pouco mais do tipo 2, talvez uns 50%, 45%. Depois vem o tipo 3, 35%. E aí tipo agitador uns 10 a 15% e joia 10 a 15%. Você vê que existe uma coincidência. Embora Estados Unidos e a Coreia são bem distantes, são, são em dois pontos opostos do planeta, né? Há muitas coisas semelhantes nas pessoas. Vejam que essas manchas esbranquiçadas na periferia, na camada linfática, pele e subcutânea, então, essas manchas são chamadas de rosário linfático. Corresponde à constitucional alemã do tipo linfático e hidrogenoide. Ao olhar a íris, além de ver o padrão geral da distribuição das lacunas, das fibras, dos anéis, o primeiro sinal a ser analisado, e que é bem fácil, é a compactação dos tecidos. Em outras palavras, como está o tecido conjuntivo desse indivíduo. Se você encontrar fibras lineares, bem compactas, então nós temos o tecido tipo seda. Neste padrão 2, as fibras estão um pouco mais irregulares, um pouco mais frouxas. Então, é o padrão algodão. Aí vai piorando, vamos ter o padrão linho, depois padrão musseline, e o mais fraco, as fibras afastadas, delimitando lacunas. Então, só de ver isso, você já sabe que o tipo 1 é um sujeito resistente, forte, com mais força física, com regeneração tecidual e cicatrização mais rápida. Então, em qualquer cirurgia, a recuperação é boa. Daí para cá, a resistência, a resiliência, tá? Quando eu falo resistência, quer dizer é física, orgânica, mental, espiritual. Tá? Então, tá de 1 até o 5, a resistência vai reduzindo, de modo que, neste tipo de tecido conjuntivo, é um sujeito que tem os ligamentos mais frouxos, os tecidos conjuntivos mais fracos, e para qualquer cirurgia ou trauma, precisa ser melhor acompanhado, porque demora mais para se recuperar. Isto, dentro da medicina chinesa, nós podemos chamar de tipo mais Yang ou tipo mais Yin, numa graduação. É claro que nesses padrões 4 e 5, vocês vão ter que dar mais tônicos de Qi ou de Xie para o paciente e também vai ter que dar alimentos com mais nutrientes, com mais minerais, vitaminas, e lembrar-se também de tratar o órgão responsável pela captação dos nutrientes,
pela firmeza dos tecidos e que tenha a função de manter o sangue dentro dos vasos. Em outras palavras, manter as paredes vasculares mais resistentes ou mais íntegras. Qual é esse órgão? É o baço. Então, estes pacientes vão precisar de muitos tônicos de baço e uma boa nutrição.